Existe um momento exato e extremamente perigoso em que você se torna o alvo principal de um predador invisível. O roubo do seu óleo não acontece quando você está em crise ou vazio. O ataque real começa no segundo em que o seu vaso finalmente transborda. Você já sentiu uma paz profunda sumir em poucos minutos após uma discussão boba ou um pensamento invasivo? Isso não foi apenas um acidente emocional ou falta de autocontrole. Foi um saque técnico e planejado na sua conta espiritual. O inimigo não desperdiça flechas com vasos vazios e secos. Ele caça recipientes que carregam o peso da glória. Neste vídeo, vou revelar o segredo milenar das sentinelas do vaso e como impedir que o seu óleo seja roubado justamente no momento da sua maior vitória. Você vai descobrir por que manter a presença de Deus é um desafio técnico muito mais difícil do que atraí-la. Prepare-se para selar a sua estrutura. Na antiga Jerusalém, a segurança não dependia apenas da altura das pedras. A sobrevivência dependia dos olhos técnicos das sentinelas posicionadas estrategicamente. O vigia não era apenas um soldado comum. Ele era o especialista treinado para identificar o silêncio perigoso. Se ele falhasse por um único minuto, a cidade inteira caía em ruínas. A muralha era a estrutura física necessária, mas a vigilância era a alma da preservação. Entenda que o seu espírito funciona exatamente da mesma forma hoje. Você gastou dias preciosos forjando o seu vaso no deserto. Suportou o calor das provações para ser moldado pelo Criador. Agora que o azeite finalmente transborda, você acredita que a batalha terminou. Esse é o erro fatal que abre as portas para o saque. É tecnicamente muito mais fácil esvaziar um vaso do que preenchê-lo. O inimigo não tenta mais quebrar o seu barro. Ele tenta apenas distrair a sentinela que protege o seu conteúdo. Uma sentinela técnica sabe que o roubo nunca começa com um ataque frontal. O saque se inicia com pequenos vazamentos imperceptíveis na sua rotina. Se você não fechar essas fendas agora, o transbordar de ontem será apenas uma lembrança. O seu óleo é a moeda mais valiosa do mundo espiritual. Por isso, existem ladrões especializados em roubar apenas a unção de vasos que transbordam. Mas antes de revelar como montar o seu protocolo de defesa, você precisa conhecer os 3 ladrões que estão rondando a sua estrutura neste exato momento. O primeiro ladrão que ronda o seu transbordar é a distração estratégica. O inimigo sabe que não pode mais impedir o óleo de descer sobre você. Então ele usa uma técnica de guerrilha. Ele tenta fazer você focar no ruído. Uma discussão inútil no ambiente de trabalho. Uma preocupação excessiva com críticas de pessoas que não conhecem o seu deserto. Cada vez que você gasta energia com o que é irrelevante, a sentinela abandona o posto. O óleo espiritual exige foco absoluto na presença para ser mantido. Quando a distração vence, o vaso fica destampado e a essência da unção começa a evaporar. Uma sentinela distraída é, na verdade, um convite oficial para o saque técnico do seu destino. O segundo ladrão, ainda mais letal, é o orgulho da expansão. Quando o vaso transborda, o barro humano tende a esquecer sua natureza frágil. Você começa a acreditar que a glória é um mérito seu, que os resultados são frutos do seu próprio braço. Esse pensamento gera uma pressão interna que o barro não foi projetado para suportar. O orgulho expande o ego de forma artificial e cria micro-rachaduras em toda a estrutura. É o que a psicologia do espírito chama de colapso por autoimportância. Lembre-se, o óleo é precioso, mas ele pertence ao mestre. Se você tentar retê-lo como se fosse o dono, a glória queimará a sua base e quebrará o seu vaso. O transbordar exige uma humildade técnica e vigilante. A revelação que vou te dar agora sobre o protocolo de defesa é o que separa os que guardam o azeite dos que voltam para a escassez do deserto. O verdadeiro protocolo da sentinela começa com a guarda rigorosa dos sentidos. Você precisa agir como um filtro ativo de tudo o que entra pelos seus olhos e ouvidos. Proteja a atmosfera da sua casa como se ela fosse o santo dos santos do templo. Silencie as vozes e as notificações que tentam roubar a sua frequência de paz no meio do caos.
Pratique a oração de selamento. Declare que o conteúdo do seu vaso não está à venda e não será entregue aos saqueadores. Uma sentinela técnica identifica o ladrão de longe e fecha as portas do espírito antes que o primeiro vazamento ocorra. Se você aplicar este protocolo hoje, o seu transbordar deixará de ser um evento passageiro para se tornar um estado permanente de poder. Chegou o momento do selamento final. O seu vaso não é mais apenas um pedaço de barro. Ele se tornou uma fortaleza espiritual guardada por sentinelas atentas. A glória que transborda não será mais saqueada, mas sim estabelecida como um memorial eterno do poder de Deus sobre sua casa. Você é agora o portal estratégico por onde o reino invade a terra com autoridade e paz profunda. A fadiga morreu e deu lugar a um fluxo imparável de vida e revelação constante. Deus não busca vasos perfeitos, mas sentinelas que protegem o azeite com reverência e temor absoluto. Se você sentiu o peso do chamado no seu espírito hoje, comente vaso novo aqui embaixo para selar este alinhamento profético. Não permita que o saqueador toque no que o Pai derramou sobre sua vida. Inscreva-se e ative o sininho de notificações, porque no próximo vídeo revelarei o segredo da colheita através do transbordar.